Boa tarde, meu nome é Demônio Custódio de Toledo, sou aluno da Universidade Federal de Lavras, no curso de Administração Pública. Vou apresentar o trabalho da disciplina Seminário Temático, Linha de Conhecimento Específico 1, Ética e Transparência na Gestão Pública, um estudo de caso na Câmara Municipal de Bambuí. Ética se refere aos princípios que disciplinam ou orientam o comportamento dos indivíduos, tendo em vista normas e valores sociais. É ela que leva o ser humano a questionar as próprias ações e outros indivíduos, buscando definir se são boas ou más, corretas ou incorretas, justas ou injustas, legal ou ilegal, voltando-se para o lado conceitual e não o lado prático das questões. Nas relações humanas, as questões éticas estão sempre presentes, seja no pensamento para o bem comum ou pelo próprio individualismo. O comportamento ético é atribuído à boa conduta, ao autocontrole, à honestidade e à integridade. O conceito de ética, apesar de muito difundido, é bastante complexo e no cenário político sua aplicação se torna ainda mais difícil. Como foi dito anteriormente, enquanto ética refere-se à boa conduta, honestidade e integridade, a falta de ética no meio político está ligada à corrupção, ao benefício próprio, à falta de responsabilidade com o bem comum. Frequentemente as pessoas ligam essa falta de ética ao comportamento de indivíduos do meio político, mas isso não é uma realidade absoluta. Premeditar que não existe ética no meio político é um equívoco. Esse pensamento não é errado, mas se equivoca ao premeditar que não existe ética nesse ambiente e que todas as pessoas agem com abuso de poder, improvisando nas ações e sempre dando um jeitinho. Conceito de ética. A palavra ética vem do grego ethos, que significa modo de ser ou caráter, ou seja, ética refere-se ao conjunto de decisões entre o que é certo e o que é errado. Nessa sociedade, onde a corrupção é mais comum do que se imagina, torna-se desafiador ser um político que se utiliza do poder em prol da população e não em seu próprio benefício. A facilidade com que as atitudes antiéticas são aceitas acaba, de certo modo, influenciando as ações de cada pessoa. Por isso, o conceito de ética não pode ser apenas difundido, mas posto em prática, para que os indivíduos se espelhem naqueles que lutam pelo bem de todos. E é este um dos maiores desafios na política atual. Transparência. A transparência na política torna-se constantemente uma forma do cidadão ter conhecimento sobre o que está sendo feito com os impostos pagos, dando a ele o poder da informação, o que possibilita que os atos indevidos de gestores públicos não fiquem impunes. O tema do presente trabalho será Ética e Transparência na Gestão Pública, um estudo de caso na Câmara Municipal de Bambuí. Cada vez mais nas instituições públicas, conceitos como ética e transparência têm sido discutidos. Hoje, com os meios de comunicação, cidadãos comuns possuem mais acesso a diferentes tipos de informação,
e com relação à política e gestão de organizações públicas. O interesse é ainda maior. As pessoas querem saber mais sobre os governos e seu país, estado e cidade, bem como a aplicação dos impostos que são pagos por eles. Além disso, no atual cenário político, torna-se importante que o gestor tenha ações éticas e transparência no modo de governar. Desse modo, o presente trabalho tem como problema o seguinte: quais medidas podem ser adotadas para melhorar e tornar mais transparente as ações dos gestores públicos municipais do Legislativo de Bambuí? Objetivos. Objetivo geral: estudar quais medidas podem ser adotadas para melhorar e tornar mais transparentes as ações dos gestores públicos municipais do Legislativo de Bambuí. Objetivos específicos: estabelecer a aplicabilidade do comportamento ético no atual cenário político, verificar a importância de atos de transparência frente à população, analisar o papel ético e transparente na política. Na administração pública, onde mais se espera um comportamento ético dos indivíduos, estão as piores notícias, pois é recorrente a questão de corrupção em benefício próprio, enriquecimento ilícito ou abuso de poder. Por isso, o tema ficou corriqueiro e já não se espera mais que os políticos tenham um comportamento exemplar. Espera-se apenas que eles roubem menos e lesem menos a população. O presente trabalho é importante para analisar a ética e transparência na gestão pública municipal, além de colaborar com ações que instiguem o cidadão em busca da verdade sobre a política e o comportamento político dos gestores públicos. A escolha do tema deveu-se à crise ética vivenciada no país atualmente, uma vez que falar em corrupção na política é banal, comum, quase como uma prerrogativa imutável. Por isso, estudar métodos que demonstrem ações éticas e transparentes na gestão pública é fundamental, para não subverter a política e torná-la sinônimo de ilegalidade, injustiça, desonestidade e corrupção. Kátia Janine Rocha, em seu trabalho intitulado Ética e Cidadania no Setor Público, de 2008, definiu ética como a parte da filosofia que aborda o comportamento humano, seus anseios, desejos e vontades. É a ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes, e de uma forma específica de comportamento humano envolvendo estudos de aprovação ou desaprovação da ação dos homens. É a consideração de valor como equivalente de uma mediação do que é real e voluntarioso no campo das ações virtuosas. Transparência. Segundo Fabíola Ferreira de Macedo, em seu trabalho Ética na Administração Pública, publicado no ano de 2012, a transparência é cada vez mais exigida no contexto global, por causa da necessidade de se criar confiança entre vastas distâncias geográficas e culturais no mundo. Ainda segundo Fabíola Ferreira de Macedo, a publicidade dos atos públicos, isto é, a transparência, é de extrema importância para a construção de uma sociedade mais democrática, uma vez que ela incentiva a participação do indivíduo, garantindo um melhor desenvolvimento da democracia e, consequentemente, um maior controle das responsabilidades do setor público. João Pedro Gebran Neto, em seu artigo
publicado na revista online do Instituto Brasileiro de Administração do Setor Judiciário, em 2007, afirmou que a divulgação das informações tem, em virtude de permitir de modo permanente não apenas um controle passivo pelo cidadão, a disponibilização de informações da administração pública configura-se em uma moderna forma de prestação de contas aos administrados e é uma ferramenta que legitima o exercício da função do administrador, porque expõe, na melhor acepção do termo, a gestão ao conhecimento de todos. Ética e transparência nas organizações públicas. Sheila Rodrigues Cardoso, Caracas, em seu artigo Ética na Administração Pública, publicado em 2008, nos ensina que a falta de ética abala a confiança das instituições, prejudica a eficácia das organizações, aumenta os custos, afeta o bom uso dos recursos públicos, compromete a imagem do governante e ainda castiga cada vez mais a sociedade que sofre com a pobreza, miséria, falta de sistema de saúde, de esgoto, habitação, ocasionados pela falta de investimentos financeiros do governo, porque os funcionários públicos priorizam seus interesses pessoais em detrimento dos interesses sociais. Alessio Fiel Filho, em sua obra Gestão Pública, Planejamento, Processos, Sistemas de Informação e Pessoas, conclui que o papel do gestor é de suma importância para o processo de adaptação organizacional às mudanças do mundo atual. Para isso, precisa estar preparado estrategicamente, além de saber escutar, dar e receber feedbacks e, principalmente, ter uma comunicação eficaz. Espero ter alcançado os objetivos do trabalho, dessa etapa do trabalho. Vamos continuar trabalhando esse tema no semestre subsequente, estudando a ética e transparência na gestão pública, em especial na Câmara Municipal de Bambuí. Enfim, agradeço aos tutores, professores e uma boa tarde.